Fala, tripulantes! Sejam todos bem-vindos ao Tripulantes Podcast. Hoje, novidade, como vocês podem ver, mudando um pouquinho o modelo que vinha sendo usado aí de live. Hoje, um modelo especial, modelo novamente, desde os primórdios do Tripulantes. Hoje, o modelo aqui vai ser novamente de podcast, como nasceu esse canal. Trazendo convidados importantes, sempre, hoje não é diferente. Mas antes eu queria já fazer uma solicitação a vocês que estão nos acompanhando. Não deixe de curtir. Se você for assistir o nosso canal Tripulantes pelo Instagram, curte, compartilha, comenta, é muito importante para a gente. Se você optar em assistir pelo YouTube, também Tripulantes Podcast, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E, gente, isso ajuda demais a gente a ganhar mais proporção, chegar em mais casas as nossas conversas aqui e ajuda demais, tá bom? Deixa eu fazer aqui agora a apresentação do nosso convidado. Meu convidado é mestre quarto Dan em Taekwondo, é atual secretário de Governo e Planejamento Estratégico da Prefeitura de Boituva, advogado empresarial que já atuou no departamento jurídico de várias empresas de grande porte. Meu convidado reforça ainda mais que é possível se dedicar ao esporte e conciliar sua vida profissional e pessoal, e ainda assim conquistar grandes feitos em todas as áreas simultaneamente. Afinal de contas, o esporte não toma o seu tempo, ele acrescenta ainda mais tempo na sua vida. É um prazer ter a bordo nosso convidado, Adriano Ferrari. Seja muito bem-vindo, cara. Ô, meu xará, tudo bem? Obrigado, Adriano. Obrigado pela oportunidade. Agradecer o Gabriel aqui que está nos bastidores fazendo todo o processo para deixar aqui o podcast em cima. Esse lugar muito legal que ficou o primor, o Lick acertou na veia. E fazer um bate-papo aí, realmente falar de esporte, falar um pouquinho da profissão, mas o quanto o esporte deixa a gente apto a enfrentar o dia a dia, enfrentar as dificuldades da vida e quanto isso traz de benefício. A importância disso, né? E realmente muito bem colocado. Hoje nós estamos aqui no espaço Primor, um espaço que você também pode alugar, você que quer fazer um podcast, está à disposição para locação. Depois a gente vai colocar no YouTube, no Instagram, o Instagram aqui do Espaço Primor, para você que tem interesse em alugar uma sala comercial, seja para fazer aqui o teu podcast, como também tem salas comerciais disponíveis para você que é da área da saúde, seja fisioterapeuta, dentista, enfim, tem salas muito bem colocadas num lugar de excelente colocação na cidade, tá bom, pessoal? Então vamos lá começar? Bora! Aquela velha pergunta, né? De onde vem Adriano? O que come? Onde vive? Resumindo, eu queria que você falasse um pouco, Adriano, da sua infância. Eu imagino que, eu não sei se você começou já com o Taekwondo, mas naquela época não é muito comum uma criança se interessar por um esporte que não fosse futebol, né? Então isso já é novidade. Como foi isso e quem te inspirou, afinal de contas, cara? Na realidade, eu venho de uma família que foi muito estimulada a praticar esportes. Meu pai, o saudoso Nelson Fernandes, meu pai jogava futebol. Meu pai jogou futebol num nível muito alto óbvio, na época dele, década de 40, 50 e tal. Então, minha mãe também sempre estimulou a gente, eu e meus irmãos, a praticarem esportes. Meus irmãos fizeram judô, futebol. Eu, obviamente, fui pro futebol, mas nunca me dei tão bem assim, né? Mas sempre gostei de todo tipo de esporte. Em 82, eu comecei com karatê. Era uma criança e eu fui pro karatê, pra luta, por causa da influência de desenho animado. Tinha um desenho animado chamado Savamur, que era um desenho de boxe tailandês, que era muito legal. Tinha o Karate Kid. Então, esse tipo de influência da televisão me levou para as lutas. E eu também pratiquei por muito tempo basquete. Eu cheguei a jogar basquete em um nível bem legal. Joguei em Santo André nos clubes, antes de vir para Boituva, né? Vim para Boituva em 87, 88. Joguei basquete bem, mas eu treinava, fazia a luta e jogava basquete. Simultâneo. E em 89, eu comecei a fazer de novo luta, o taekwondo e o basquete aqui em Boituva, né? Então eu treinava com times regionais e tal. Obviamente, minha estatura não é tão alta, eu tenho 82. Pro basquete eu comecei a ter uns limitantes, mas na luta eu fui me destacando mais. E eu sempre acabei me adaptando muito mais rápido, né? Mais fácil. E a luta tem um viés de disciplina, organização, algo que eu gosto particularmente. E me ajudou bastante nessa parte. Então, em 92 eu comecei a dar aula aqui em Boituva. Né? Então, o Taekwondo em Boituva começou em 92. Pô, tá falando aí de
30 e poucos anos, 33 anos atrás. Sim. E foi algo que me ajudou muito na vida. Então, não só como competidor, mas dar aula é uma ruptura de olhar humano e profissional muito grande, né? Entendi. Então, teve esse basquete aí, eu não sabia dessa parte do basquete, eu não sabia. Confesso a você que eu não sabia. Algumas pessoas sabem, eu joguei bem, assim, jogava bem, não era um baita atleta, mas destacava. Por sinal, eu lembrei esses dias, em Boituva, a gente tinha um time de basquete do SESI, que era treinado pelo Zósimo, que é um saudoso professor de educação física. Eu lembro dele. A gente montou um time, uma galera, tinha Alan e Alex Betiol, Marco Mancha, o Everton Favoretti, tinha uma turma ali que jogava basquete, a gente formou um time, a gente foi campeão dos jogos do interior do SESI, cara. E a gente ganhou, eu fui atrás, em 89, imagina, molecão, consegui patrocínio com o jogo de camisa para treinar, algo que ninguém pensava. Sim. A gente se mobilizou em Boituva e fez um time de basquete, os Osmo treinava a gente. O SESI não tinha quadra, a escola do SESI não tinha quadra naquela época. Quando eu estudei lá, a gente usava a quadra das escolas públicas no entorno. A gente formou um time e foi campeão. Então, isso foi um marco assim, para nós, a gente lembra até hoje disso. E foi uma época áurea, né? Então eu já fazia um pouco de luta, mas naquela época eu já olhava um pouco mais no basquete. E uma dúvida, existia treinamento? Você considerava que era treino de basquete ou era bate-bola? Não, era treino. Era treino mesmo? Treino. O Zósimo, na realidade, eu acho que ele tinha essa vontade de ter uma equipe de basquete, ele tinha esse olhar pro basquete, porque a gente percebia que ele desenvolvia jogadas, a gente fazia treinamento físico, treinamento de habilidade. E eu já vinha de uma escola de Santo André que tinha esse perfil. Santo André tinha a Pirelli, que era um ícone no basquete e no vôlei. Então eu treinei muito tempo no Tênis Clube de Santo André, com o pessoal também da Pirelli, e isso foi dando muita habilidade. E aqui em Boituva a gente continuou, de uma certa forma, mantendo esse nível de treinamento. Tá explicado os resultados. Era diferente, não era recreativo, era treino mesmo. Era treino. Só que a gente estava na contramão, né? Era futebol, todo mundo fazia futebol, e a gente com o timinho de basquete lá. E eu joguei vôlei também, mas nos campeonatos municipais de Boituva, né? Meu pai até na época tinha uma cozinha industrial, patrocinou um time chamado Farnel. Eu jogava vôlei, mas assim, vôlei eu posso dizer que eu não era um jogador nato, né? Então tinha umas dificuldades. Esforçado. Mas como eu tenho essa altura que eu tenho desde os 15, 16 anos. Então com quem eu tinha 82, então não achava que ia ficar alto. Era magrelo, saía bem do chão. Só que assim, na hora de refazer a recepção do saque, na hora de fazer o passe, eu era péssimo. Então a galera me deixava escondido, mas para atacar e bloquear servia pouquinho melhor. Ajudava. Cara, eu ia te perguntar se antes do Taekwondo você praticava outro esporte, você falou aí do basquete, e como eram as competições, se tinha bastante. Aí eu tô falando quando você já começou no Taekwondo. No Taekwondo, sim. Se tinha bastante competição, como é que você buscava motivação justamente para treinar? Porque a gente sabe que o grande desafio é a constância nos treinos para quando você tiver um campeonato você performar bem. Sim. E quais foram as maiores conquistas no Taekwondo? Na realidade, assim, era muito complexo. Vamos pensar o seguinte: Taekwondo é um esporte, uma luta, um esporte amplamente amador, né, que ganhou seu protagonismo a partir do momento que ele se tornou um esporte olímpico. Uhum. Então, isso no começo de 88 foi o primeiro momento que o Taekwondo apareceu dos Jogos Olímpicos, foi em Seul, na Coreia, que apareceu com modalidade de demonstração. E depois, em 92, Barcelona, o Taekwondo já entrou em quadro de medalhas. A partir daí já ganhou um protagonismo diferente. Por quê? O Taekwondo é a arte marcial mais treinada no mundo. Pouca gente tem essa informação. Mas por quê? Ela tem um método de treino. O que você treina na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, você tem um treino muito parecido com o Brasil. Porque o coreano, ele dá os comandos, tudo igual. Então, os comandos do Taekwondo de chute, ataque, de competição, são em coreano e igual no mundo inteiro. Então, esse método de treinamento padronizado facilitou. Então, aqui no Brasil, quando eu comecei a treinar, comecei a competir, era realmente algo que tinha muito nível de competição. Era um nível alto, mas no seguinte sentido, era muito mais aguerrido, era muito mais disputado fisicamente do que tecnicamente. Uhum. Porque as pessoas tinham que se sobressair no aspecto mais de quem batia mais ganhava a luta. Sim. Né? Hoje é o esporte que você ganha com quem tem mais técnica, porque é uma pontuação com equipamento eletrônico. E é diferente, né? É diferente. Quem viveu o Taekwondo antigamente olha o de hoje com um olho quadrado. Né? São poucos que se aceitam essa modalidade mais moderna. Então, o que acontece? Só que na época que eu treinava em Sorocaba, tipo, 1 vez, 2 vezes na semana,
e dava aula em Boituva mais 2, 3 vezes na semana. Então, eu comecei dando aula, não era faixa preta ainda, né? Então, era faixa colorida. Então, eu usava meus alunos para treinarem comigo. Eu percebi que dar aula, me evoluiu tecnicamente. Porque você tinha que ensinar, você entrava mais a fundo, Exatamente. Né? Então, isso me ajudou muito a me tornar um cara dentro de um contexto de luta, de, digamos, mais confronto físico, a ser mais técnico. Então, eu nunca fui um cara forte, muito robusto para luta e tal, mas eu tinha uma habilidade que era muito flexível, mas eu usava muito mais a inteligência para lutar. Então, assim, eu fui formando inúmeros alunos e tal. Então, lá em 93, eu participei de um campeonato de luta que foi muito emblemático para mim. Eu até brinco que foi o campeonato que eu tive mais lesão na minha vida. Foi um campeonato aberto de artes marciais. Foi num campo de futebol. Tinha uns 7, 8 áreas de luta e eram todas modalidades. Ah, então, tudo junto ou cada um na sua? Não, tudo junto. Ah, tipo um vale tudo mesmo. Coisa meio maluca, assim. Se você olhar hoje, acho que ainda tem, mas na época era karatê, taekwondo, kung fu, hapkido, full contact, capoeira. O cara entrava lá, não valia soco no rosto, né? Mas o resto, chute patruquelado, soco no peito, joelhado, então... E eu fui campeão brasileiro. Foi um campeonato brasileiro, foi feito pela Confederação Brasileira de Artes Marciais, e fui campeão brasileiro na faixa colorida. E com certeza não era um cara que destacava no aspecto físico, nada, mas eu cheguei lá quietinho e levei. Por quê? Técnica, habilidade. Então, como eu já tinha feito karatê, já tinha uma base, fui ajudou também. Ajudou. Depois disso, eu comecei só a me dedicar a lutas de taekwondo. E por incrível que pareça, o nível de dificuldade era muito maior. Você tinha gente, principalmente na cidade de São Paulo, capital, você tinha o berço do taekwondo do Brasil, então você tinha gente de altíssimo nível. Inclusive tem o Alisson, que mora aqui em Boituva, que é secretário de Junta de Esportes. O Alisson no taekwondo era cara que todo mundo parava o campeonato para ver ele lutar. Era uma coisa insana. Não sabia dessa, não sabia. Não, o Alisson foi o primeiro medalhista mundial de taekwondo do Brasil, foi o Alisson, né? Ele com 16, 17 anos foi vice-campeão mundial em Nova York. Então é um cara que tem uma história dentro do esporte que até hoje é muito respeitado. E está aqui em Boituva, trabalhando aqui em Boituva. E eu tinha essa pegada, mas não era nesse nível, né? Eu gostava de competir, então eu cheguei em campeonatos paulistas e faixa colorida, fui campeão, fui vice-campeão. Tive alguns outros campeonatos que eu fui me destacando. Na faixa preta eu tive muito mais dificuldade. Então eu ganhei muito mais destaque em campeonatos de nível universitário. Mas um campeonato que eu acabei me dando bem, eu fui lutar em 98 o campeonato aberto de taekwondo nos Estados Unidos. Foram 2, o Tampa e o US Open, que foi dentro do complexo Disney Sport. Então nesses campeonatos me destaquei, fiquei em segundo lugar. Então foi o Mundial Aberto Taekwondo. Foi realmente muito diferente, porque você faz várias lutas no mesmo dia. Eu estava muito preparado, não só fisicamente. Na época eu já tinha patrocínio, que é algo, imagina, em 98, Taekwondo, patrocínio em Boituva. Mas eu sempre desenhei projeto, ia atrás, foi meu estilo. Tinha o Triple J, que era um hotel fazenda aqui. O Triple J me patrocinou toda a preparação física na academia deles lá. Eu treinava lá. Eu tinha a ajuda de escolas, que é um objetivo, né? Na época, me deu camiseta, eu vendi camiseta para reverter dinheiro para competir. A Norma, que é uma empresa que me pagou a passagem. Então, mobilizamos a cidade, que eu fui o primeiro, salvo engano, fui o primeiro atleta de Boituva a disputar alguma coisa fora do país. Isso foi muito emblemático e voltei com o título de segundo lugar, né? Então, e perdi no final para um brasileiro que era o atual campeão sul-americano, era o Soneca. O cara era realmente fora da curva. Mas foi uma experiência muito grande, porque a experiência que te dá uma competição da preparação, atuação fora do Brasil, num lugar que em 98 pouquíssimos brasileiros falavam inglês, num ambiente totalmente diferente daquilo que a gente vivia, uma puta infraestrutura de fora primeiro do mundo. Comum. E para mim isso foi um crescimento muito grande. E daí eu já estava na faculdade, com esse título me ajudou a ter a bolsa de estudos na faculdade. Então, o esporte na minha vida, o taekwondo, ele foi algo que fez a mudança de chave. Impulsionou. Exatamente. Eu imagino quantas pessoas ali, jovens em Boituva, passaram a te procurar para fazer taekwondo por conta de deslumbrar essa possibilidade de, imagina, você ir para fora do Brasil para competir. Não, e era legal porque as cidades se cotizavam em ajudar. Entendeu? Até na época o prefeito Edson Marcusso era o prefeito, ele ajudou, encampou, o clube tinha SRB, os caras ajudavam a vender camiseta, foi muito legal. Eu vendi acho que 1.000 camisetas. A R$10, não, menos, desculpe. Deu $1.000, eu sei que deu algo assim, na época o dólar era 1 para 1,
Aham, Algo que vai ser difícil a gente ver de novo, mas foi o que me ajudou aí. Então, porra, cara, é algo que... E isso te emociona e te promove mais ainda a conquistar, porque eu tô carregando nas costas Sim, uma o depósito responsabilidade. que a galera deu. Pô, esse cara vai lá representar a gente, né? Sem a gente pensar, essa responsabilidade ela vai acompanhando vem. você. Você sabe disso. Oh. Cara, como que é o Adriano no quesito disciplina? E aí eu vou falar, você pode até dividir como era e como é agora, no quesito alimentação, descanso, nos dia de treino, né? Como é que você Sim. fazia? E como foi evoluindo isso à medida que as suas responsabilidades foram aumentando, né? Profissionalmente, como que você conciliava isso? Isso é uma pergunta que mais de uma pessoa fez e acho que é uma pergunta que todo mundo gosta muito de saber como é que funciona, entendeu? Vamos tratar antes e depois, Sim. Né? Porque o atual é lamúrias, né? Então, vamos lá. O antes, basicamente, é o seguinte, né? Eu, por exemplo, na minha época, não tinha um atendimento, um tratamento no que diz respeito ao perfil psicológico. Sim, nem se falava disso, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala do emocional, ele tem que ser tão cuidado quanto o físico, né? E é algo que a coisa muito recente que está sendo cuidado, tendo esse cuidado com o emocional dos atletas, né? Principalmente dos atletas novos. Na minha época não tinha essa situação. O meu parâmetro eu me alimentava bem, porque eu já tinha uma ideia de como eu tinha que trabalhar, porque eu trabalhava com faixa de peso, estava com categorias. E essa preocupação faz parte. Então, por exemplo, quando eu tinha, com a minha altura, eu gostava de lutar uma categoria mais leve, porque eu era mais alto, né? Então, isso muito flexível me ajudava a chutar mais rápido a cabeça, tal, que marcava mais pontos, tinha toda uma estratégia. Então, eu sempre busquei lutar numa categoria até 76 quilos, né? E eu passava um pouco desse peso, 78, 80. Então, treinando, sempre usando mais roupa do que necessário para transpirar. As técnicas, né, eram muito primárias e rústicas em relação a hoje. Então, a preocupação com a alimentação ela existia, mas você não tinha um balanceamento de proteína e carboidrato. Não era essa pegada, Não tinha né? essa pegada. Então, por exemplo, eu emagrecia bastante na semana de competição, que é totalmente errado. Sim. Porque você perde força, você perde potência, você perde, inclusive, o seu reflexo emocional e físico vai perder muito, porque você está desidratando o corpo e tal. E isso acaba que hoje eu sou totalmente contrário. É engraçado que ainda no mundo da luta isso não é tão incomum, Não é né? tão incomum. O cara tomar água desmineralizada, tem todo aquele negócio pro cara secar e depois lutar. Só que depois que o cara passa na pesagem, ele se entope de tudo que é tipo de alimentação. Tá liberado. Tá liberado. Naquela época tinha isso também. Eu nunca tive problema com balança em competição, mas tinha um desgaste, né? E o meu problema maior não era nem tanto a questão de desgaste, era lesão, né? Porque a competição era bem pancadaria, você tinha muito menos protetores, então era um nível de lesão e cura da lesão era precária, né? Você tinha assim, você engessava o pé, tirava o gesso e voltava a treinar. Fisioterapia era botar água quente e vai embora. Não existia nada não de tinha, ferramenta, né? E hoje eu pago um preço por causa disso. E hoje, infelizmente, eu não consigo ter uma rotina de atleta, não tenho nessa pretensão. Eu tenho muitas lesões em decorrência da luta, isso eu tenho consciência. A minha consciência corporal, que se eu tivesse hoje, na época eu tinha meus 20 e poucos anos, 18, 19, 20 anos, obviamente eu tinha mudado toda a minha característica de performance como atleta. Então eu tive 9 fraturas, 2 dentes quebrados, muito grande, né? Chegou uma época que eu reduzi minha fratura sozinho. Você mesmo voltava no lugar. Coisa de maluco, sabe? Que você pensar hoje é isso que é a prática, o negócio que vai deixando você nesse sentido. Então, assim, na época aqui em Boituva tem ainda, né? O Dr. Friis, o ortopedista, eu era o maior cliente. Ele era o meu aluno e eu era o maior cliente dele. Tava toda hora lá. E então isso mexeu muito com a minha estrutura física de hoje. O que acontece? Hoje eu tento muito evitar esportes de impacto. Então, por exemplo, corrida, meu tornozelo é completamente comprometido. Então, corrida não faço. Já não dá. Já não dá. Meu joelho já não é daquelas coisas melhores. Então, o que eu faço? Eu tento fazer musculação, pensando muito no fortalecimento de articulação para ficar um velhinho com uma mobilidade melhor. Melhor. Eu estou agora com meu ombro machucado e meu tornozelo não está legal, então estou 2, 3 meses sem treinar. E aí meu nível de estresse e ansiedade em decorrência da função é muito grande. Então, óbvio, né? Não durmo tão bem, me alimento muito mal. Mas eu tenho um senso de disciplina e organização que, a partir do momento que eu me comprometo a fazer alguma coisa, falando agora eu vou mudar, eu consigo muito rápido. A minha virada de chave para conseguir sair do estado que eu estou hoje, né? Eu estou 7, 8 quilos acima do peso.
e não tô dormindo bem, não tô me alimentando bem, mas para eu me virar a chave e conseguir, a partir do momento que eu me comprometo, eu faço. Então, assim, então é algo que é do atleta ser determinante nesse aspecto. Resgata rapidinho Resgata ali muito rápido. aquele... E a memória muscular, por incrível que mesmo que eu vou fazer 50 anos dia 4 de setembro. Mas mesmo assim, tem uma memória muscular que dá diferença. Então, e assim, eu nunca fui atleta de maromba. Sempre fui um cara que fiz para manutenção. Só para manutenção. Mas, por exemplo, a musculatura da perna, como o taekwondo, 70% dos golpes são com a perna, a gente treina muito a perna. Eu quase não treino perna, mas quando eu treino, em 2 meses, putz, é incrível. Então, mas é graças ao esporte, né? Então, e eu acho que isso faz a diferença, né? Então, e para mim, assim, eu vou me determinar a fazer, vou me obrigar a fazer, eu faço. Eu não tenho dúvida. Isso aí é bem coisa de atleta mesmo, cara. A gente acredita e faz naquilo que a gente acredita, quem sabe né? que vai dar resultado. Esse é o negócio. Já conhece o caminho, já. Sabe. Você consegue recordar quantos campeonatos participava no ano e em que momento você deixou de competir e passou a praticar de forma mais recreativa, dar mais atenção para a vida profissional? Sim. Você lembra quando foi essa... Sim, foi bem o que acontece. Eu nunca fui um atleta assim, que extremamente competitivo porque eu gostava muito da aula. Eu gostava tanto da aula que na década... Você não queria comprometer daí, né? Porque o meu nível era muito grande. Uhum. Então, era pé trincado, costela machucada, você treinar... Eu estudava também, né? E a arte marcial, a aula, eu tive muitos atletas, muitos alunos em Boituva. Não é atleta, alunos. Eu dava aula em vários lugares. Escola, academia, clube... eu dava aula, nem existia o termo voluntário, mas já dava aula voluntária na PAI. Eu fui um dos primeiros voluntários da Fundação Criança Arquiense em 94. Eu dava aula na PAI em 93, 94, não existia o termo voluntário. Eu dava aula de coração, porque eu gostava daquilo lá. Para mim, eu me via realizado nos alunos, eu adorava. Putz, e como até hoje eu gosto. Então, assim, eu treinava alguns campeonatos pontuais. O Campeonato Paulista, que dava possibilidade para o brasileiro. Então, eu sempre ficava na média de 2, 3 campeonatos por ano, nunca mais que isso, né? Mas chegou uma hora que eu queria treinar o pessoal para ser atleta, então eu virei técnico. Você queria que eles estivessem lá, exatamente. E aí você acompanhava eles. E como técnico, para mim era muito mais prazeroso, preparar, estruturar, montar campeonato, fiz um monte de campeonato em Boituva. Então, isso para mim era legal, né? E eu parei efetivamente entre 2000 e 2001. Que daí eu já estava na época, já estava estudando, já estava no último final do curso de Direito, já fazendo estágio, trabalhando em empresa, que tinha trabalhado terno e gravata, era uma empresa segmento petroquímico suíço-alemã, extremamente quadradinha ali. E eu competia ainda nos campeonatos universitários por causa da minha bolsa, né? Então, como eu já estava no último ano ali, eu não podia abrir mão disso. Então, eu treinava de forma superficial, mesmo assim, ficar em segundo, terceiro lugar nos campeonatos. Mas estava ali presente. Estava presente. E a experiência me ajudava a nortear nesses campeonatos. Então, 2000... É 2000. É o bug do milênio. Aí eu buguei. Mas foi isso. E dali em diante, realmente... Aí da parte recreativa, eu conseguia treinar. Eu dava aula particular em São Paulo, porque eu estava morando em São Paulo. Tinha que me virar, porque eu tinha que pagar meu aluguel. Andava de ônibus, de metrô, minha alimentação, uma parte da minha faculdade. Então, a luta, eu dava aula de taekwondo de sábado de manhã particular para complementar a minha bolsa do estágio. E então foi muito legal nesse sentido. Sempre o esporte foi me ajudando nesse aspecto, né? E aí, às vezes, uma vez ou outra que eu não tinha aula, pegava o uniforme, botava debaixo do braço e ia rodar as academias em São Paulo para treinar com a turma, né? Aí sim, recreativo. Putz, aí recreativo. Mas era legal porque eu conhecia todo mundo, né? Sim. Só que tem outro lado, né? Chegava lá, faixa preta, de outro lugar, a turma todo mundo quer bater. Queria bater. Todo mundo quer, ver como é que é. Aí desenvolveu uma habilidade, escapar de apanhar, entendeu? Todo mundo quer ver como é que é. Eu imagino como é que é mesmo. Vou chutar a cabeça dele. Vamos ver se é isso. Vamos bater esse alemãozinho aí. Vamos falar agora sobre a sua fase, sua nova fase, né? Secretário de Governo e Planejamento Estratégico. Você é um cara que tem muita bagagem e foi muito assertivo, na minha opinião, repatriar você para Boituva, já que você também fez um trabalho muito legal. Agora me corrige se é Indaiatuba ou Jundiaí. Jundiaí. É porque são duas cidades muito próximas e as duas também com uma característica muito parecida. Então você voltou para Boituva para fazer algo que você já conhece muito bem. Você é um cara muito acessível, sempre foi.
E, sem dúvidas, isso abre portas para a cidade e para todos nós, que muitas vezes levamos ideias até você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Essa nova fase aí. Para mim, assim, foi uma situação muito, não vou falar intuitiva, mas foi acontecendo, né? Porque eu desenvolvi muito minha carreira profissional justamente no setor privado. Então, trabalhei, como você falou, em grandes empresas, tal, com perfil de gestão. Então, eu sou advogado, mas eu nunca trabalhei em escritório de advocacia. Eu trabalhei em jurídicos de empresa, que é visão corporativa, que é visão de gestão, de resultado, tal. Então, em 2020, conversei com o Edson na época, ele não tinha muita certeza se voltaria ou não voltaria. E ele foi um cara que, desde quando eu dava aula no Objetivo, e eu conversava com ele, eu competia, ele sempre dava um suporte, os projetos de taekwondo que a gente tinha aqui na cidade, ele apoiava. Então, um cara que tinha bastante acesso. E eu conversei muito com ele do que eu achava, tal. Ele me convidou para ajudar na campanha. Eu ajudei bastante a desenvolver plano de governo, métricas de marketing e tal, que não é muito minha praia, mas eu fui aprendendo com o Douglas, que é assessor de imprensa do prefeito e secretário de comunicação da prefeitura hoje. Mas o que foi me atraindo essa parte de ajudar, de desenvolver um olhar sobre a cidade, pautado em números, dados, estatísticas, e o quanto Boituva ela pode crescer e deve crescer em decorrência da sua característica, né? Então, seja logística, seja climática, seja geográfica, o quanto isso é relevante e importante, que as pessoas têm que saber o quanto Boituva é valorizada nesse aspecto. Geralmente a gente olha a grama do vizinho. Outra cidade tem isso. Não, cara. Boituva tem muita coisa para explorar, né? Normal. Notícia ruim que a gente estava falando agora há pouco. A que vale é a notícia ruim, Exatamente. não é a notícia boa. Mas em Boituva é uma cidade realmente diferente. E aí, quando ele acabou a campanha, ele foi eleito com uma margem ali justa de votos e tal, fez a proposta de eu vir trabalhar. Na época, então, isso não estava muito claro na minha cabeça. Aí a empresa que eu estava em Jundiaí tinha passado por uma reestruturação, por uma questão familiar e tal. Eu achei que aquele momento seria realmente oportuno de ouvir, né? Então tive que passar pelo processo de convencimento da família também, porque quando você se dedica à vida pública muda muita coisa, né? Muda muita coisa. E aí eu aceitei o desafio, mas sempre pensando, quanto que isso vai abrir de porta para mim, pensando profissionalmente enquanto advogado de corporação, mas pensando também, se eu faço um trabalho legal na cidade, junto com o prefeito, junto com todo o secretariado, com a equipe que tem lá, isso também vai me abrir possibilidades. Também, né? E outra, eu sempre, por mais que eu fiquei muito tempo fora de Boituva, basicamente 20 anos fora, com esse período de construção da minha carreira profissional, eu sempre apostei muito em Boituva. Eu sempre vi que aqui, por não nasci aqui, mas fui criado aqui. Os melhores momentos da minha vida eu passei aqui. Então eu olhava, Boituva, cara, morava em Jundiaí, eu conheci Indaiatuba, falei, cara, Boituva não perde para as cidades. A gente tem características muito análogas, muito parecidas, e a gente tem que saber explorar isso. E foi esse momento que realmente decidi. Então, eu cheguei como secretário de administração do desenvolvimento econômico, a gente conseguiu aplicar métricas da gestão privada dentro da gestão pública, então no aspecto de resultado, então formatação de equipes técnicas, prefeito muito ativo, trazendo muito recurso, como fazer essa prefeitura botar esse recurso na rua, a gente entregou 90 obras, cara. 90 obras, uma cidade também que nem Boituva, você contramão quem conseguiu, entendeu? Então mudou a forma de gestão, a gente aplicou métodos de trabalho, de fluxo de trabalho, padronização, tal. Prefeitura hoje é um grande centro administrativo. Né? Basicamente transformou a prefeitura público, em uma empresa, uma lógico, empresa com departamentos e metas, né? Mas é óbvio que não é uma empresa, ainda tem muita coisa para melhorar. Se a gente tem a questão política, que é muito importante, é a essência de tudo. Se não é a política, a gente não está lá. Então a gente tem que entender, às vezes, muito olhar político para conseguir realizar as coisas. Então, às vezes, aquilo que é muito óbvio para a gente, para a questão política, de repente não é, porque tem outro reflexo. Então, esse trânsito da prefeitura, do prefeito, junto aos vereadores, junto a deputados, junto ao governo, isso é muito, muito necessário. E a gente tem que entregar resultado para a população se está satisfeita com esse trabalho político que é feito de forma muito bem feita, para ter resultado, para ter a sua rua organizada, ter um bom atendimento, enfim. O que a gente sabe que tem muito para melhorar, sabe? Isso é normal. Nem me fala uma cidade que não vai ter um gargalo. Todas têm. O que a gente tem que fazer agora é ir trabalhando os gargalos. A gente melhorou isso em 4 anos na outra gestão, e essa gestão a gente tem que ter outra preocupação.
Então, isso vai acontecer, vai melhorar muito. Mas o mais gratificante é o resultado final que se entrega. Porque quando a gente pensa fora da caixa, é que faz a diferença. Quando você vem com ideias, que a gente conversa, pô, tem uma ideia para isso, isso, isso. Eu adoro isso. Eu gosto de coisas diferentes, inovadoras. Porque Boituva não é a Boituva de quando eu era criança. Não é a Boituva da década de 80, década de 90, começo de 2000. É importante a gente ter um saudosismo e guardar esse passado histórico. Porque quem não tem história perde o fio da meada, quem não tem história não tem para o futuro para seguir. Mas a gente tem que pensar que a história já foi. O que a gente tem que fazer é modernizar para acompanhar essas diferenças que estão acontecendo e estão aqui na nossa porta. Então, e é isso que a gente está buscando fazer. E aparentemente está caminhando, dando certo. Está caminhando. Cara, o objetivo do Tripulantes é sempre o esporte. Sim. Se você puder, é claro, não vamos nem falar como prefeitura, vamos falar como Adriano mesmo, né? Quais são os seus desejos? O que você gostaria de ver funcionando e que não mediria esforços para contribuir para que Boituva tivesse? Esportivamente falando, nesse caso, né? Tem algum projeto, algum sonho que você gostaria de efetivar em Boituva? Na realidade, assim, eu acho que quanto mais forte a cidade estiver na cultura, na educação e no esporte, a gente gasta muito menos dinheiro na segurança, muito menos dinheiro na saúde. Sim. É fato. O que a gente tem que ter é o olhar e falar assim, olha, o quanto a gente vai mudar a vida de muitas e muitas crianças, principalmente aquelas crianças que não têm acesso a uma excelente academia, não têm acesso a recursos, de repente uma alimentação para se tornar um atleta. Quantas joias preciosas a gente não tem? Vamos falar isso nível nacional, mas vamos falar de Boituva, que estão nos bairros periféricos e de repente a gente não tem inúmeros talentos que a gente possa descobrir. Que a gente nem sabe que está lá parado, né? Então, assim, o meu sonho de consumo seria, obviamente, massificar o esporte de uma forma muito aderente à educação. Ou seja, os países de primeiro mundo têm o esporte muito intrinsecamente à educação. Porque, se não me engano, é o after school. Então, eles fazem um período primeiro ali para processos de acadêmico, de conhecimento, e depois eles ficam por 2, 3 horas com atividades culturais e esportivas na escola. Ali você encontra muito talento. E no Brasil, a maioria dos atletas olímpicos vem de projetos sociais. Maioria. Então, assim, meu sonho de consumo é ter Boituva um grande celeiro de atleta. Futebol, atletismo, taekwondo, basquete, vôlei, não interessa. O esporte transforma. E se a gente consegue ter isso, porque mesmo que ele não se torne um atleta de ponta, ele vai ter minimamente uma opção na vida dele, conhecer coisas diferentes, conhecer a estrutura hierárquica, saber que existe regra, saber que existe um ponto para começo, meio e fim. Isso faz com que ele... Já seja um cidadão melhor. Exatamente. Já. De cara, ele já está ganhando. Se ele não fizer nada, não se tornar nada, ele já está ajudando. Mas é muito importante assim. A gente tem muitos projetos, né? Pensando, a Prefeitura de Boituva tem mais de 2.000, 2.500 alunos na escolinha de esporte. É muito expressivo. Eu fui nos jogos regionais que teve agora em julho, em Itapetininga, conversando com o pessoal. Pô, Boituva é invejada nesse aspecto de estrutura que a gente tem nas escolinhas. Isso já tem um tempo que vem ocorrendo, né? E se consolidou muito forte nisso. A gente, obviamente, tem que estimular isso. Mas na minha construção, acho que a gente pode ir mais além. Não só em parceria com a educação, mas, de repente, pensar em projetos incentivados, né? Ainda existe um grande estigma ainda do mundo corporativo com projetos incentivados. E eu acho que isso cabe ao governo federal, ao governo estadual, quebrar essa ruptura, porque o dinheiro que ele vai ter que investir no pagamento de impostos, ele pode fazer um marketing positivo ajudando projetos sociais e culturais. Eu vou entrar nesse detalhe aqui, cara. Eu vou falar sobre isso. Como cidadão de Boituva, né, apaixonado por esporte, eu fui do mundo do futebol, do vôlei, da capoeira. Hoje eu sou do mundo da corrida e do triatlo, mas o fato é que eu torço para que os esportes, ou pelo menos os principais esportes, sejam sempre acessíveis e organizados e levados a sério. Eu já vi isso acontecer aqui em Boituva. Eu tenho certeza que a importância que isso teve na minha vida, no meu crescimento, não dá nem para medir. E não é à toa que Boituva é um celeiro de atletas dos mais diversos esportes que a gente pode dizer. Sim. E eu acho que é fruto por uma coisa, a gente está colhendo agora uma coisa que tinha lá no passado. Sim. Eu não vou dizer que se perdeu, mas ela não tomou, ela não seguiu o mesmo ritmo que ela tinha no passado. Sim, sim. E foi com o Edson, foi uma gestão do Edson no passado. Quando a gente tinha
Todos os esportes, tinha atletismo, acho que agora até tem isso, mas tinha muito bem formatado, muito bem certinho. Tinha o Gilson com o vôlei, Sim. tinha o Marcelo com o atletismo, tinha o não sei quem com o basquete. Tinha um cara de Porto Feliz, cara, do basquete, que eu treinava com ele. O cara era muito bom, não lembro o nome, ele era muito bom. Enfim, cara, assim, e aí dali, cara, saiu muita gente boa, muita gente que deu certo. Nos regionais a gente tá indo muito bem hoje, tá? No passado não era o mesmo formato, não dá nem para comparar, porque mudou tudo. Mas assim, tinha erros lá e ainda tem agora. E eu vou se me permite falar na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho assim, eu vejo muita, e isso não é só Boituva, tá? É toda a cidade. Devia ter uma regra, cara. O cara não pode participar dos regionais pela cidade se ele não é da cidade, cara. Sim. E isso ainda é um negócio que chateia. Às vezes tem atleta tomando o lugar de outro. Sim. Que merecia estar lá. E, óbvio, o cara é melhor que ele. Sim. Mas não é de Boituva. Sim. E também tem esportes que tem um cara... Tem gente... Vou dar um exemplo da natação. Tem muito cara muito bom nadador em Boituva. Sim. E não teve nenhum representante natação. Lá. Por quê? O que aconteceu? Aí vale a pena essa reflexão. Sim. Não tinha um filtro, não teve uma convocação, não teve uma pessoa que, óbvio, demanda alguém para ir lá e filtrar quem que são essas pessoas. Precisa ver se essa pessoa quer ir, se ela pode ir. Sim. Enfim, isso não vou nem entrar nesse detalhe, que talvez até teve. Mas se teve, não teve divulgação, a gente que não sabe fica criticando também. Mas é isso. Mas nem tenha como crítica, porque é um posicionamento que você tem. Entendeu? E assim, e aí eu acho que nesse aspecto, eu reconheço que tem tudo que tinha na minha época, na minha infância, as escolinhas, mas ainda eu acho que se ela tivesse continuado, né? Que em algum momento saiu o Edson, entra outro, volta. Dá um estímulo diferente de esporte e tal. O negócio não cresceu, era para estar num nível muito grande. Na realidade, assim, hoje, posso afirmar que esses jogos regionais aqui, acho que vou falar que a grande maioria são da escolinha da prefeitura, tá? Mas a grande maioria mesmo. Isso nos últimos anos já foi desse jeito. Porque, na realidade, lá atrás, os jogos regionais e jogos abertos entrou num nível de competição muito grande. Os caras até contratavam a gente. Contratava. Né? E assim, e às vezes o que acontecia? Eu sei porque eu mesmo, né? Chegou uma época aqui no Taekwondo não tinha ninguém, eu fui atrás de atleta para lutar, para Boituva ter uma representatividade. Na época assim não tinha, você tinha 2, 3 atletas, vamos preencher a equipe aqui para poder participar. O nível de competitividade era muito grande, porque o investimento era grande. Seja do governo do estado, seja dos municípios, porque tinha dinheiro, recurso para aquilo acontecer. Quando você envolve dinheiro, envolve poder, aí não tem limites. As pessoas se tornam muito mais competitivas. Hoje, os jogos regionais não têm 30%, 40% de recursos que tinha até 5, 6 anos atrás. Tá? Isso é uma realidade que, por outro lado, você estimula realmente as escolinhas a participarem. Boituva, posso falar, ginástica, judô, taekwondo, futebol, tudo escolinha da prefeitura. E ficou em 4º lugar. Sim, né? Isso aí realmente é bonito de falar, né? Teve uma outra equipe que trouxe uma pessoa para preencher, mas assim, sem investir. Não teve pagamento, não teve nada. Vem, você não quer vir participar, vem. Mas foi mínimo dentro de uma esfera que era antigamente. Então, assim, isso é importante para justamente estimular. E aquilo que eu estou te falando, da quantidade a gente vai tirar a qualidade. Então, se a gente imagina essa proporção que já tem 2.000 e poucos alunos na escolinha da prefeitura, se daqui a pouco as escolas públicas vão ter um programa de ensino continuado. O que é o ensino continuado? É o ensino que a criança fica de manhã e de tarde na escola. O de tarde tem que ser preenchido com atividades, de novo, culturais e esportivas. Que daí a gente vai começar a achar mais talento. Aí parte muito, obviamente, da pessoa que está ministrando a aula, tem esse olhar. Fala, pô, esse cara é diferente. Aí você tem que ter uma estrutura dentro da prefeitura e falar, esse cara é diferente. Acolhe ele na escolinha e prepara ele para o alto rendimento. E aí é interessante, você tem um projeto incentivado que tem recurso para embarcar. Incentivado você tem o social e o alto rendimento. E aí você pode ter dois, você pode ter os dois, você pode ter o social e o alto rendimento para trabalhar lá na ponta. Então são processos que tem que se encaixando, mas tem que ter toda uma equipe que entenda esse desenho. E quando você fala, pô, a gente tem bons nadadores, tem bons corredores, bons ciclistas na cidade que não participam nos regionais, aí eu acho que realmente aí tem que fazer a meia-culpa da prefeitura ou as academias que não se pronunciam. A prefeitura passar uma circular, pessoal,
Tem um regionais aqui. Você está procurando um atleta disso, entendeu? De repente, uma comunicação e sentar numa mesa e falar, como a gente pode fazer? Sabe quanto custa isso para ambos os lados? Nada. E preenche... Preenche. Não teve nem representante na natação. Então, de repente, é isso. Por quê? A natação em Boituva ainda, assim, a gente tem as aulas de natação e acontece só no verão. Porque não é uma piscina aquecida ou preparada para isso. Porque a gente olhou outros esportes. Aí, assim, é um olhar de gestão que acaba segregando. Tá? Isso é normal, acontece. Sim. Não só em Boituva, porque aí você pega lá. Quando você fala de prefeitura, fala de investimento público, vamos lá, a prefeitura tem uma piscina aquecida. Aí você tem a manutenção da piscina aquecida. Aí um dia quebrou a piscina aquecida, tem que licitar uma manutenção da piscina aquecida. É um negócio, cara, maluco. É diferente numa empresa privada, é diferente num clube privado. É muito mais moroso. Mas eu acho que por isso que é importante as parcerias público-privada, entendeu? De repente, uma academia que a gente tem, boas academias com piscina aqui, vamos fazer uma parceria, representa a Boituva aqui, vamos pensar em alguma compensação, algum negócio, enfim. Por isso tem que pensar fora da caixa. E tem que conversar com quem respira isso, entendeu? Eu não sei dizer se é uma fonte confiável ou não, tá? Mas eu soube que no Japão, empresas já falam em benefícios adicionais, bônus salarial mesmo, para funcionários que correm X quilômetros por mês. Que realmente investem uma parte do tempo na atividade física. Aí é uma ação particular de uma empresa ou de outra, uma decisão individual de empresários, né? Dito isso, com todo o conhecimento que você tem hoje, político, conhecimento jurídico, você acredita que seja possível criar algo nesse sentido? E aí eu quero falar assim, criar ferramentas que beneficiem empresas que, por sua vez, investem no esporte. Por que não? Não dá para esperar somente de empresários, como foi quando aconteceu no Japão. Acho importante motivar eles de uma forma que sentir que isso, de alguma forma, é revertido para eles mesmos. Porque quando começa... Eles não entendem, eles acham que eles... só estou colocando essa turma para correr. Com o tempo, eles descobrem. E aí eu vou citar, aqui mais uma vez eu pedi a permissão para citar alguns casos, tá? Eu vou falar primeiro de uma cooperativa, da Sicredi, mas eu não vou falar da Sicredi de Boituva, infelizmente. Gostaria de falar, mas não é da Sicredi de Boituva. Esse exemplo é da Sicredi, ali depois de Votorantim, acho que é Piedade, né? Tem Salto. Acho que é Piedade ou Salto de Pirapora. Tá. O que acontece lá? A própria Sicredi, por questão deles, eles fizeram um caixa exclusivo para ajudar com o esporte. Então, o que é? Os atletas da cidade mandavam uma ficha para lá, eles analisavam o que esse atleta conquistou, quantos anos esse atleta tem, o que ele faz, o que não faz, faziam um crive e escolhia 3 atletas para eles ajudarem durante o ano. Sim. Você imagina agora, óbvio, com a ajuda do marketing do próprio Sicredi, durante o ano, movimentando o Instagram, falando que esses atletas eles estão ajudando. Legal. E assim, conheço uma das atletas que tem essa bolsa, vamos dizer assim. Cara, dá super certo. Não tem nem o que falar. Retorna. Sim. Outro exemplo que eu vou citar aqui, né? Tem vários, né? Que ainda são pequenos, mas são grandes exemplos. São quando a própria empresa acolhe funcionários que estão dentro da empresa. Eu posso citar aqui a Conan. Tá, legal. A Conan, ela fez uma experiência primeiro com um atleta renomado, que é o Medeiros Endurance, um atleta carnívoro, uma referência no mundo aí, que ele faz esportes de endurance totalmente em jejum e ele só se alimenta de carne. Ele é totalmente carnívoro, não come nada que não seja carne. Ele tem proteína. Só proteína. Ele tem essa pegada, óbvio, tem um apelo que contribui com a marca Conan, já que ela é nutrição animal, Sim. ok. Só que ela resgatou um funcionário de dentro, rolou ali um treino desse cara, que é um cara mundial, com um atleta, viu que rolou e a partir de então ela está ajudando esse atleta. Beleza, é um só. Mas o que eu quero chegar é o que esse funcionário representa agora para a empresa. Mudou paradigmas. Funcionário que bebia na festa de final de ano não está bebendo mais. Cara que nunca correu, achou legal, está correndo também. Estimula endorfina, dá. E aí, cara, o cara percebe que aquela galera que era sedentária começou a praticar esporte, não falta mais. Não tem atestado, não tem falta boba, não tem... Enfim, e aí que entra a situação mesmo, que realmente a empresa começa a ver o resultado. E aí,
Poxa, eu sempre falo que aquela lei do esporte, né? Na teoria é linda. Sim. Não sei se você conhece ela na prática, mas é muito duvidosa. Porque a lei do esporte, nenhuma empresa se sente atraída com aquele negócio. Essa que é a verdade. Sim. A Zanqueta, onde eu trabalho, ela me apoia. Ela é uma empresa também que eu posso colocar nessa grade de empresas. A Chimerso, eu sei que também faz isso. Mas todas elas fazem sem nem pensar na quesito lei do esporte, porque é muito burocrática, não tem incentivo nenhum, na verdade. Sim. Eu conheço um amigo que fez essa lei, já está viável lá, tem que colocar no jornal, que está podendo captar recurso. A parte mais difícil é captar recurso. E aí ele não consegue sair do lugar. Eu provei um projeto Taekwondo, lei do ICMS, que é a lei do Estado, quase R$500 mil, 400 e poucos mil reais. Cara, bonito, puta projeto perfeito, super bem desenhado. E para captar, tudo bem que entrou Covid, né? Então, realmente aí acabou de vez. Mas a captação é um processo muito complexo, né? Porque você tem muita dúvida contábil. O medo do cara, vou contribuir, vai vir o fiscal aqui. Não, não vai vir o fiscal. Não vai porque hoje está tudo automatizado. Você emite a guia ali, emite a DARF, você vai pagar, aquilo vai para uma conta corrente e tal. Mas é uma falta de comunicação do poder público, o Estado, o governo federal, estadual e próprios municípios criarem lei de incentivo esportiva municipal, né? Tem algumas cidades que já têm. A questão de estimular a prática esportiva de forma massificada é realmente uma transformação cultural da cidade, né? A cidade, a gente sabe que o esporte nacional é o futebol. Nunca vai perder esse status, é imbatível o futebol no Brasil. Apesar que eu acho que o futebol no Brasil tem que ser profissionalizado. A gestão tem que ser uma gestão profissional, né? A gente está vendo alguns clubes SAF e tal, mas eu acho que ainda dá para melhorar o perfil. A gente vê o NBA nos Estados Unidos, é uma gestão totalmente profissionalizada. Tem que separar o clube da atividade esportiva que dá lucro, que vende uniforme, que vira patrocínio, que vende jogador. Está tendo uma atividade comercial ali. Porque os gestores não têm que ser profissionais. Uhum. Então, é uma mudança muito grande de cultura. Isso é uma coisa que são anos para acontecer. Mas as cidades que se preocupam com a qualidade de vida, pode escrever que elas vão começar com caminhada, vão começar com corrida, vão começar a estimular esportes que exigem muito pouco investimento e automaticamente os números vão se comprovar na saúde. E é onde é o maior gatilho de gasto da gestão pública é a saúde. Então, assim, a saúde, se você tem um orçamento de 70 milhões, 80 milhões, não estou falando que é o caso de Boituva, estou dando um exemplo. Se você falar, não, vou botar mais 20, vai mais 20, vai faltar mais 20, vai faltar mais 30. É uma coisa insana, porque a saúde é uma questão diária, rotineira, que afeta todo mundo. Mas a prevenção é pouco trabalhado, né? E a prevenção começa pelo esporte, e o esporte começa pela escola. A educação física não é tida como a importância que tem que ter dentro da escola. Estão até tirando de grade. Então, na contramão, cara. Na contramão. Então, é exatamente isso. Por isso que eu falo, a gente tem que aproveitar essa mudança agora de estrutura escolar, com a escola de período integral, que é de manhã e de tarde, tem que voltar a essa ideia do esporte. E os profissionais que vão administrar as aulas têm que entender que eles têm um papel importante na vida daquelas crianças, daqueles jovens, né? Então, assim, eu acredito muito nessa bandeira. É muito difícil você fazer com que as pessoas saiam e entendam que vale a pena investir muito no esporte. Estou falando como prática geral, tá? Uhum. Então, se você vê os orçamentos do governo federal, do governo estadual, dos municípios, os menores estão para cultura e esporte. Uhum. E é triste, né? Porque o impacto disso é gigante. Né? É muito relevante. E quando você trabalha o esporte e escolinha, você faz um evento, eu sempre falei muito aqui na prefeitura, vamos fazer festival de esporte. Que a gente tem festival taekwondo. Vamos fazer festival de esporte. Você vai lá, põe a molecada para competir, participar. Os pais vão, os avós vão, os tios vão, a família vai junto. Esse é o momento que o pai e a mãe quer ver o filho ali. O maior orgulho do pai e da mãe é ver o filho fazer alguma coisa, do vô é ver o neto. Então, são coisas que você engaja a família como um todo. Se o cara vai ser atleta, não vai, é outra. É um percentual mínimo. Mas só que você transformou a vida. Pô, eu dei aula para um monte de gente em Boituva. Um monte. Muitos vão falar comigo até hoje. Pô, cara, você me ajudou, você foi...
disciplina, organização. Cabeça beira. Né? O Lick está aqui, foi meu aluno desde criança, tá lembrando que eu vinha buscar ele aqui na casa que ele morava aqui nessa casa e tal. Ia buscar ele aqui para ir treinar, ele ia pegar, levar a molecada. Pô, era legal essa. E o meu vínculo com eles era de professor mais amigo, de conversar, bater papo. Eu nunca tratava com criança, eu tratava com parceiro de treino. Sim, ali, né? sim. Então, e aprende demais, né, meu? Aprende demais. E assim, o que acontece? O que precisa realmente esse olhar para o esporte de forma mais abrangente. Então, assim, o que se investe muito em alguns grupos esportivos, você deixa outros de lado. De repente, pulverizar um pouco mais esse investimento. Por isso que é em profissionalizar. E por isso, os incentivos têm que ser mais claros. O que acontece hoje, eu vou jogar uma dúvida aqui muito complexa, é a reforma tributária que o Brasil vai passar. A reforma tributária que o Brasil vai passar ainda é um limbo em várias características. É uma escuridão muito grande do que vai acontecer. A forma de tributar, pagar os impostos vai mudar muito, né? Então, vão ter dois tipos de impostos, para a indústria e para serviços. Você vai arrecadar na cidade, vai subir para o governo federal, isso vai fatiar o estadual, vai chegar no município de novo. Como serão as práticas e políticas de incentivo nesse período? Não faço a mínima ideia. Ninguém tratou disso ainda. Eles estão tratando como vai arrecadar. Depois que benefício que o fiscal vai ter, ninguém sabe. Mas o que seria importante é ter alguma prática, por exemplo, as empresas, os clubes que investem no esporte, no social, no alto rendimento, eles têm que ter algum benefício, porque eles estão ajudando a transformar, estão ajudando a melhorar. Mas é uma cabeça que tem que passar pelo legislador lá em Brasília, o legislador de São Paulo, que às vezes o cara a bancada do esporte é pequena. Realmente é um desafio. Mas é um desafio, grande. Mas os países de primeiro mundo investem em esporte. Lá nos Estados Unidos, você é um baita atleta para ter bolsa na faculdade, ou você tem muita grana para o seu pai pagar. Então os caras fazem o quê? É muito atleta. É de bandeja. E aí você tem... Aí filtra, saímos melhor também, né? Exatamente. Da quantidade, sai qualidade. Bom, eu vou pedir aqui um minutinho para o nosso convidado de hoje para falar agora um pouquinho dos nossos patrocinadores. Afinal de contas, como a gente falou aqui, a gente tem que enaltecer cada empresa que apoia o esporte, que apoia a gente falar sobre o esporte. E cada uma dessas empresas aqui, realmente, elas estão muito envolvidas no esporte, de corpo e alma aí mesmo, tá? Quero falar da JC Clima, climatizadores para ambientes residenciais e comerciais. Invista na qualidade de vida. Um ambiente controlado, com umidade ideal, um ar saudável, economia e livre de ruídos, tudo isso com baixo consumo de energia. Na JC Clima, conta com a instalação e assistência e entrega tudo por conta deles. Então, você precisou de venda, precisou de locação, lembra da Climatizadores, é só lembrar da JC Clima, tá bom, pessoal? Quero falar da Bazar São Judas Tadeu, atendendo Iperó e região há mais de 55 anos. Esportes, materiais de escritório, eletrodomésticos, você encontra tudo no Bazar São Judas. E é o melhor, o Bazar entrega na sua casa, isso sem custo. Você que tem aí, vamos dizer assim, está acostumado já, o Bazar está acostumado a atender, na verdade, toda a região, empresas. Então, você que tem uma empresa, quer fazer uma cotação, o pessoal do Bazar São Judas está todo preparado para responder a tua cotação, entregar aí na tua empresa, fazer do jeito que você precisa ser feito, tá joia? Quero falar da Fisiopilates, você encontra uma equipe especializada para fazer o recovery para atletas. Então, não deixe de sua máquina parar e não deixe de procurar uma solução. Você tem a Cat Fisiopilates para te ajudar. Manutenção preventiva do seu corpo, liberação miofascial, bota de compressão, acupuntura, pilates, entre outros procedimentos, vão ajudar na sua recuperação e vão prevenir você de lesões. Então, pensou em prevenção, lembra da Cat, lembra da Fisiopilates. É experiência, tecnologia e qualidade no atendimento. Quero falar da SPG Energia. A era de energia renovável chegou, projetos residenciais e industriais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. O que você está esperando? Entre em contato com a SPG Energia, faça parte desse mundo e deixe o sol pagar a conta de energia para vocês. Sua casa, sua empresa pode economizar com energia elétrica agora mesmo. Então, conte com a SPG Energia. Deixa eu falar aqui também. Tem mais uns parceiros aqui, ó. La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva.
Rodízios italianos todas as quintas-feiras. A La Saporita fica aberta de segunda a quarta. Só terça-feira que o Felipão tem aquela folga merecida. Venha se deliciar com a culinária italiana, as melhores pizzas. Traga sua família, ambiente aconchegante. Tudo pensado mesmo para receber a sua família, tá, pessoal? Via WhatsApp você pode pedir. E fica aquela dica de sempre, que é experimentar a piadina com carne e cebola caramelizada, ou então a pizza do chefe 1. Experimenta, depois você me diz o que você achou, tá? PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição, você encontra presentes, doces, enfeites, tudo para festas e reuniões. Aqui na região central de Boituva, PHS é recordar aquele gostinho de infância para sua festa, para sua empresa. Conte sempre com a PHS Comercial. Academia Espaço Superação. Spinning, dança, musculação, área kids, uma academia completa, pensada para atender toda a família. Professores atenciosos, equipamentos novos, excelente ambiente para treinar e o melhor cartão de visita que eu sempre falo de qualquer lugar, né? São o tempo que as pessoas que estão ali, elas estão ali, né? Na verdade, todo mundo que você vê lá está mais de 10 anos lá que está fazendo academia lá, todo mundo apaixonado. Então, invista em você, invista na Academia Espaço Superação. Só para finalizar, TM7 Sports, shorts, meias, polainas, bermudas segunda pele, entre outros itens, tudo com linha e vestiário com tecnologia de raios vermelhos longos, que atuam na sua musculatura enquanto você ainda está treinando. Ação essa cientificamente provada graças à tecnologia usada no pós-cirúrgico de pacientes com queimaduras graves que necessitavam de rápida recuperação nos tecidos. Então, você quer treinar com conforto e tecnologia e pagar um valor justo por isso? Experimente os produtos TM7 no www.tm7sports.com.br. O cupom Adriano Ultra você ainda ganha 10% em qualquer item do site. Tá joia? Eu vou voltar aqui com o Adriano agora com as perguntas que a galera colocou. E tem uma aqui que é muito boa, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas o Adriano tem um apelido, que é Xuxa. E aí eu queria saber por que Adriano Xuxa. Não é muito difícil saber. Não? Né? Eu, quando mudei pra Boituva, Você não era cabeludo, não? Não, eu tinha uma franja comprida, eu andava de skate aqui. Isso é até uma coisa interessante. Eu fui na primeira galera a andar de skate em Boituva. Andava eu com uma turma, tem uma galera aqui de Boituva, assim, o Carlinhos Candioto, Eduardo Agostinho. Tinha uma galera, a gente andava de skate aqui, andava na rua pra cima e pra baixo, não tinha infra nada. A gente fazia rampa de madeirite, dormente de trem. E eu tinha uma franjona e eu prendia. O pior erro que eu fiz foi ter prendido a franja ali, aí um cara me chamou de Xuxa. Ah, tá parecendo uma Xuxa. Aí eu fiquei pé da vida. Fiquei uma arara, cara. Aí pronto. Esse foi o grande erro. Aderiu. Até hoje o pessoal chama ou não? Chama. Quem é da época de Boituva? Molecada, o pessoal que cresceu comigo. Bastante gente chama ainda, né? Então tem muita gente que fala assim, o Adriano, que Adriano é o Xuxa. Aí sabe. Fica mais claro. No começo eu nem ligo mais, já tá incorporado já acabou. Depois foi o nadador, né? Então, agora você pode falar que é que eu sou parecido com o nadador, nado igual só ele. Atleta de ponta. Mas, cara, não, nem cano. E foi engraçado, esse apelido pegou muita gente. Tinha duas formas, o Adriano Xuxa e o Adriano Taekwondo. Né? Na época, a pessoa que dava aula falava bastante nesse sentido também. Mas o Xuxa foi pela escola e tal, né? E, meu amigo, aí o pessoal também zombava, né? Eu morava numa casa aqui que era sobreloja, né? Passou a passar gritando, aí o Xuxa, saia na sacada xingar. Bravo. Cara, aí a pior coisa que eu fiz, né? Aí... É engraçado como... E é um motivo de orgulho, né? Quando você é associado ao esporte que você pratica, é muito legal, né? Sim, não, Adriano muito... Taekwondo, eu tenho certeza que você adorava. Você não, fala, que legal. Gostava demais. Imagina, naquela época... Você falou que não, Taekwondo em Boituva, na década de 90, cara. Pô, o que representava isso? E tive muito aluno. Eu tive, digamos, fui empreendedor. Eu tinha academia minha com 20 anos de idade. Imagina, eu fazia campeonato de nível estadual com 20 e poucos anos, promover essas coisas. Então, assim, o que o esporte me trouxe no aspecto de promoção profissional, incrível. Não dá pra medir, né? Porra, não dá. É assim, o que eu falo que a persistência, determinação, querer fazer coisa diferente, foi isso. Né? E meus pais estimulando, tá? Meus pais sempre do lado apoiando.
Porque você tem apoio em casa, a coisa funciona mais fácil também, né? mais fácil. Então, tinha minha família apoiando, os amigos, e tinha galera que acreditava em mim. Pô, eu contabilizei uma vez, eu cheguei a ter, na década de 90 ali, basicamente 600 alunos na cidade. Caramba, é muita gente. É muita né? gente, É muita gente. muita gente, né? Daí eu brinco o Uca, né? O Uca tem a escola dele e a gente foi muito contemporâneo, muito tempo ali, né? E ele teve muito mais gente que eu. Futebol, obviamente, você consegue massificar, mas dentro de uma proporção de uma arte marcial coreana em Boituva, você ter 600 alunos, pô, é incrível. Eu estava comentando esses dias com o pessoal como algumas as pequenas ações moldam Sim, a cidade sim. e moldam, inclusive, o nível que a cidade tem assim de atleta. Eu vou citar aqui a corrida, né, que é um mundo que eu estou inserido, Sim. mas eu vou citar algumas movimentações que Boituva tem tido nos últimos anos. Os cornetas, É mais incrível. de 170 corredores ali ativos no grupo, mais de 10 anos já de atividade. O Ronaldo, através da Velox, trouxe já o Antônio, que é um corredor de ponta em São Paulo, trouxe o Ademir Paulino por 2 vezes para Boituva, toda a galera dele para treinar em Boituva. Aí tem a Pati, com toda a galera lá do Correr Agradecer, as corridas acontecendo em Boituva. Vamos ter agora o Hugo Faria palestrando aqui, trazendo mais corrida de novo para Boituva, né? Porque o cara tá no Guinness Book, né? O cara que mais correu maratona. Aí temos o Renato Barros, que já tem a corrida, já foi 3º ano consecutivo da corrida ali, da Ultra Desafio Boituva, trazendo corredores do trail, trazendo... Então, assim, é natural aparecerem grandes atletas disso tudo, e você treinando com eles, a régua subir com todo mundo. Com certeza. Então o Alan tá puxando essa régua para cima, nós temos lá o Agripino, tem o Reinaldo, tem o próprio Renato, tem a galera puxando essa régua para cima, e aí você só vê aparecendo cada vez mais, daí você fala, por que Boituva... A gente foi para Sorocaba, ganhou como... Boituva ganhando como maior equipe em Sorocaba, que é muito maior. Cara, sim. Aí você percebe que nós... proporcionalmente, estamos um passo na frente de Sorocaba. Eu vou falar o porquê. Na minha concepção, Adriano, tá? Eu acho assim, Boituva, se a gente pegar as cidades da região, foi uma cidade muito permissiva em receber pessoas de outras cidades. Uhum. A gente tem pessoas do Brasil inteiro morando em Boituva, trabalhando em Boituva e tal. A gente tem uma condição climática extremamente favorável. A gente tem uma geografia extremamente favorável. E essa construção do boituvense, em permitir que uma outra pessoa de um outro lugar venha para cá e ajude a construir, você traz uma pluralidade cultural que te estimula, te motiva. Você tem uma condição climática, 300... Isso eu estou falando a regra, não é a regra geral, mas é uma estruturação climática. São quase 300 pessoas por ano. Aí você tem uma topografia muito favorável. E as pessoas com objetivos comuns. Como é uma cidade muito grande, você consegue ter muito mais poder de mobilidade nesse sentido. Hoje a gente tem basicamente aí quase 200 e poucos praticantes de taekwondo em Boituva. Você tem mais ou menos isso no judô. Na capoeira você tem um monte de projeto legal. Você tem o Dal, você tem o Marquinhos, você tem outros professores, Apagão, tal. Tem vários. Tem o pessoal do Muay Thai, do Jiu-Jitsu. Olha quanta coisa a gente tem em Boituva. De todos esses tem cara despontando, né? E a quantidade é enorme. E sem falar no futebol. O futebol a gente tem varziano com primeira, segunda divisão. Cara, é incrível. Então Boituva já tem esse respiro, esse olhar para o esporte. O que a gente não tem é que tem que trazer esse olhar positivo de agregar, sendo do público ou do privado, todo mundo, a bandeira do esporte é uma só. É isso que a gente tem que trabalhar, unificar. Muito normal, cada um quer puxar a sardinha pro seu lado. Na hora que a gente pensar em coletivo, trabalhar o esporte de forma única, é que nem trabalhar aqui nossa região, aqui, trabalhar cidades em consórcio, a gente vai voar. Quando você trabalha setorizado, não vai, chega num limite ali, você para. Então, quando todo esporte se cotizar, se mobilizar e pensar em conjunto, e não só querer, a prefeitura tem que fazer, não, lógico tem que fazer, mas não ela pode ser até um ponto, vamos fazer mais sem precisar da prefeitura. Né? Não estou jogando contra o meu time, não, estou falando que é uma questão para ficar na cultura da cidade, independente de quem seja prefeito, quem seja gestor, a coisa continuar.
não precisar do poder público para fazer. O poder público, eu falei para você, não é o começo nem o fim, mas é o meio. Então, o esporte na cidade é latente. O que tem que fazer é as pessoas sentarem e pensarem em coisas em conjunto. Pô, imagina fazer uma Olimpíada boituvense com todos os esportes. Como coisa que já teve. Já teve. Então não tá longe, não tá longe, quando né? eu era moleque, teve. Pô, você tinha campeonato municipal de vôlei, campeonato municipal de futebol, campeonato municipal de basquete. Dá pra pensar algo nisso, mas vamos pensar em conjunto, vamos pensar no apoio do privado. O que acontece, a prefeitura faz. Não, dá para fazer, mas industrial. Industrial. E daí você aproxima as empresas. Cara, vamos pensar disso, o seguinte, né? Imagina só a gente pensando fora da... tem 72 km de trilha e mountain bike na cidade. Imagina fazer uma corrida de aventura, de bike. Pô, você vê lá quando tem lá a corrida Troia aqui, quanto movimento. Sim. Imagina pensar nisso integrado com uma baita ciclofaixa na cidade como um todo. A gente tem que sonhar nesse sentido, porque para conquistar a gente tem que começar sonhando. E tem que dar o primeiro passo. Então seria legal. E assim, eu, enquanto estou na prefeitura, me proponho a poder ajudar e pensar nisso daí. Me põe à disposição mesmo. Porque isso aí que é legal. E assim, essa é uma vantagem. Como eu vim do setor privado, eu tenho uma interlocução muito boa com o setor privado. Então, de repente, montar um projeto e eu ajudar a galera a bater na porta do setor privado para investir, vamos embora. Vamos pensar. Tem que pensar. Imagina algo diferente. E tem que pensar diferente para causar notoriedade. É isso que é legal. Exatamente. Bom, e só para finalizar aqui, uma pergunta da Gabi Sônego. Ensinamentos que o Taekwondo, né? Se eles influenciaram em decisões hoje sua como secretário. Tudo que você teve de bagagem no esporte, sim. Eu não tenho dúvida que sim, mas vou perguntar para você. Cara, o esporte sempre traz bagagem pra gente tomar decisões na nossa vida, pode ter certeza, cara. Não, e muito, né? E na luta mais ainda, né? Porque a luta, você tem inúmeros momentos ali. No começo, quando eu treinava, você apanhando que você aprende. E tem muito disso mesmo. Mas assim, eu acho que eu sou um cara que tenta sempre buscar muita tranquilidade, a mediação. E de uma certa forma, você, dentro de uma questão, você sabe o seu potencial. Estou falando que o lutador seja diferente dos outros, mas ele sabe como, em determinados momentos, agir, né? Se defender, como neutralizar. Então, assim, mas antes disso, a gente tem que ter realmente o bom senso e o senso crítico de evitar situações, né? A determinação, a resiliência. Isso faz parte, né? Eu sou determinado, sou resiliente. Eu acho que isso vem realmente da luta. Né? A paciência. Na gestão pública, você tem que potencializar isso vezes os 10. Porque você atende de A a Z na prefeitura e não tem problema. Estou lá para isso. E como todo mundo está lá para isso. Mas, e acaba te ajudando muito num olhar estratégico. Qual que é o meu objetivo? É esse. Então, eu tenho que chegar. Quando eu treinava para competir, eu tinha um objetivo. E quando eu tinha um adversário, para cada um eu sabia a forma de agir. Então, acho que isso acaba ajudando muito. Às vezes o pessoal olha, pô, o Adriano é muito pacífico, muito não sei o quê. Eu estou pensando já 10 vezes na frente lá como fazer, como agir, como atuar para as coisas a darem certo e tudo acabar fluindo. Mas o mais legal é o pensamento em equipe. Porque muita gente fala de como a gestão do Edson Marcusso ele se transformou, mas se transformou graças a um processo de equipe. E aí é aquela construção. Acho que tanto no esporte individual como no coletivo, a gente sempre treina em equipe, em conjunto, com pessoas com o mesmo ideal. Mas na hora da competição você está sozinho. Né? E a vida é assim. Você estuda numa escola, numa classe com inúmeras pessoas. Mas na hora do vestibular é você e a prova. Você participa de treinamentos de taekwondo com 30, 40 pessoas, mas na hora do é você e outro atleta. Então, essa construção de você no coletivo e entregando resultado no individual faz parte de uma construção de objetivo. Mas, trazendo com você a equipe. E o mais interessante, dentro do esporte, a gente não tem chefias, a gente tem liderança. No taekwondo a gente não tem técnicos, temos mestres. Então, é muito legal isso, né? A gente fala, eu particularmente brinco muito, né? Os caras, não, que o time, o técnico, fala, cara, time de futebol derruba técnico. Time não é bem visto mais essa palavra. No taekwondo, é mestre, é aquele cara que eu vou seguir. Então, assim, é uma doutrina e olhar para aquele foco. E a gente tem que ter essa concepção, né? De equipe, de conjunto, de resultado. E se tudo isso que está acontecendo em Boituva está acontecendo, é porque são várias pessoas com o mesmo objetivo.
é liderança, determinação, e todo mundo incorpora isso. Então, e isso me ajudou dentro de uma questão de, Secretaria de Administração, hoje Secretaria de Governo. É uma questão muito importante, né? E eu só aqui não sou eu. Estou numa galera que me ajuda. Eu sozinho não adianta. E essa galera que está com a gente, comigo, e com o prefeito que acredita, aposta e deixa a gente inovar, é que dá certo, né? Tem muita coisa boa para acontecer em Boituva, né? A gente apanha, a gente briga, não sei o quê, mas vai acontecer tanta coisa legal nos próximos meses e anos que a gente vai ver uma transformação incrível. E a gente tem que continuar apostando. E assim, coisas como vocês estão fazendo, que é o podcast Tripulantes, o que a sua equipe de corrida, os cornetas fazem, é algo que a gente tem que inspirar, motivar e replicar. Tem que ter o cornetas para o vôlei, cornetas para o basquete, o cornetas para capoeira. A gente tem que ter esse espírito de corpo que vocês têm, essa união, para que a gente consiga fazer a coisa fluir. Só conseguimos mudar o mundo quando a gente muda o quintal de casa. É isso aí. A autonomia é dada e aí a gente vai fazendo. Exatamente. Mais fácil, vai acontecendo as coisas mais fáceis. É bem por aí. Adrianão, quero agradecer primeiramente pelo bate-papo, pela sua disponibilidade. Agradecer cada um de vocês que tem acompanhado o canal. Quero mais uma vez aqui falar do espaço, o Espaço Primor aqui, que é onde a gente está gravando esse podcast hoje. Quero também deixar um negócio que tá há tempos para mim te entregar, cara, e eu não tinha um momento mais oportuno do que agora. Tá joia? Sim. E o bom é que o livro já tem meu nome. Você viu? Já vai com seu nome já. Cara, eu vou te falar assim, para mim, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. Quando a gente pode compartilhar um pouquinho, assim, ser humano, erro, falho, mas é muito legal entregar um pouco de mim para a cidade, entregar um pouco do que o esporte me deu para a cidade. Agradecer a todo mundo que está, a infra do LIC aqui no Primor, sensacional. O Gabriel aí, parceirão, que está ajudando a promover, a gente conversa bastante de outros projetos. Mas parabenizar a sua iniciativa, a sua vontade, a sua determinação e que você inspire muita gente. Acho que é muito legal você começar a entrar na rede pública de ensino, a gente vai conversar sobre isso, para você contar a sua história e inspirar a molecada, porque só assim a gente vai trazer um monte de Adrianinho aí pro taekwondo, um monte de Adrianinho pro atletismo, e eu acho que são inspirações que mudam o país e a cidade. Podem contar comigo. Na verdade, eu tenho um trabalho aí de fazer essas palestras, levar para as escolas. Confesso que eu fiz mais em Tatuí do que em Boituva, mas eu fiz também em Boituva, fiz no grupo de escoteiros, porque tem essa questão, né, que a gente tem que fazer no sábado e domingo. E aí a escola no sábado e domingo muitas vezes está fechada. Vamos fazer nas suas férias. Em vez de você vir para a praia, você vai para a escola fazer praia. Mas tá troca. Podem contar comigo, sim, é um prazer. Eu acho que é uma coisa que eu tenho comigo, retribuir o que o esporte me deu, então podem contar comigo. Pessoal, antes de finalizar, eu quero falar sobre mais uma coisinha, que é o Mundo Verde, cara. O Mundo Verde eu deixei por último para falar do Mundo Verde aqui em Boituva, porque o Rodrigão é um cara que está revolucionando essa questão de patrocínio, cara. O cara pulou de cabeça mesmo nesse negócio de patrocínio. Ele está patrocinando tudo que tem que está envolvido com o esporte em Boituva. Corrida do Renato lá, do Ultra Desafio Boituva. Vai estar junto com Outubro Rosa da Pati. É um patrocinador nosso aqui no canal Tripulantes. E, cara, eu acabei que, na hora que eu tava falando dos patrocinadores, eu esqueci de falar dele, e isso aqui tava falando, eu não posso deixar de falar do Rodrigão. Rodrigão, que tem lá o Mundo Verde, que fica ali na Zélia de Rema Rosa, né? Queria convidar vocês, cara, para conhecer a loja, para saber o ambiente que tem lá. E o Rodrigão tem se esforçado muito para trazer produtos, né, suplementos para gente que usa gel, whey e tudo mais. Era muito comum a gente comprar isso no Mercado Livre, na internet, muitas vezes correndo o risco de não ser original, né? E ele está se empenhando muito para trazer para a loja preço competitivo. E ele está conseguindo fazer isso. Então, hoje a gente deixou de comprar na internet e está comprando direto com ele. Já pega na hora, já sai com o teu gel, já vai pro teu treino. E faz o comércio de Boituva girar. Rodrigão, obrigado. Me desculpa, não podia de jeito nenhum, esqueci de falar para você. E deixar o recado aqui que eu também... Pessoal, sigam Tripulantes, compartilhem. No YouTube é muito legal vocês se inscreverem no canal, tá? Sininho, se inscreve, compartilha.
porque hoje nós estamos aqui no dia 5 de agosto, mas esse episódio vai no dia 18 para o ar, episódio 54 já do Tripulantes Podcast, com muito orgulho. Cada vez mais abordo pessoas aí que agregam demais histórias e contribuíram demais com o esporte da cidade. Adrianão, Legal. Obrigado, cara. Eu que Obrigado agradeço. pelo seu tempo, obrigado por ter vindo. É uma honra ter você aqui, viu, Eu que cara? agradeço, parabéns e que a gente consiga ajudar as pessoas a se motivarem e fazer esporte. Eu acho Com que é o mais certeza. legal. Bispo, obrigado. Valeu, meu. Brigadão. A nós.